Agora chegou a hora de fazer com o PDO. Eu vou copiar isso aqui e vou colar logo aqui embaixo. Aqui eu vou colocar um comentário com PDO. Aqui vou colar. Opa, vou copiar, Ctrl C. Agora colar. Beleza, listar com PDO, listar com PDO. Então, isso aqui eu posso apagar e tudo isso aqui também eu posso apagar. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, aqui dentro do banco 3, eu não preciso chamar a minha conexão, que nem eu fiz aqui, ó, no banco 2, conectar sem PDO. Eu venho e chamo direto aqui dentro da função, ó. E aqui coloco PDO igual conectar com PDO. Pronto, já tem uma conexão aberta aqui dentro da minha função listar com PDO. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma variável, no caso vou chamar a variável listar, vai ser igual PDO, e aqui eu vou colocar query. E aqui dentro eu vou colocar o meu select todos from filmes. E aqui listar execute. Temos vários tipos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho query, eu tenho prepare, eu tenho exec. Eu vou explicar cada um deles como se trabalha. Primeiro eu vou mostrar como se trabalha com o query. Por exemplo, se eu tenho aqui um select sem ter nenhum parâmetro, ou por exemplo, eu tenho aqui select todos from filmes. Se eu não tiver, por exemplo, where filme underline id igual, sei lá, id, tudo esse negócio, se eu tiver somente uma seleção comum, normal, eu não preciso ficar colocando prepare, exec, nem nada. É só colocar PDO e query. E aqui listar execute, ó. O PDO ele já disponibiliza para a gente esse método execute, ó. Nós já sabemos, ó, que na hora que eu estou chamando esse execute, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa query aqui, ó, vai executar isso aqui, ó. E agora você vem aqui e coloca if listar row count for maior que 0 and if. Esse row count aqui ele é a mesma coisa que esse aqui, ó, esse MySQL no rows, mas só que ele é assim, ó, na forma de um objeto aqui, ó, row count. Esse está chamando o método row count. Vamos combinar que esse row count aqui ele é mais simples, ele é mais intuitivo do que aqui MySQL no rows. Aqui ele faz a contagem das linhas que ele retornou, row count. Agora eu venho aqui, coloco o seguinte. E antes de tudo, eu ia esquecendo já. Você tem que colocar um try. E aqui embaixo você tem que colocar um catch. Catch. Aqui, PDO exception. Echo erro, dois pontos e get message. Eu já falei para vocês, se vocês não entenderem esse exception aqui, como que ele funciona, vai lá para o vídeo sobre erros e exceções que vocês vão entender como que se trabalha. Espera aí, catch, aqui, abrir aqui e fechar aqui. Tá mais organizada nesse código, beleza. Aqui eu faço eu coloco dentro do bloco aqui do try, isso aqui, e no catch aqui eu pego a exceção, o erro e mostro. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, return MySQL fetch object, mas só que de outro jeito. Eu vou colocar aqui, ó, return listar. Eu tenho dois métodos, eu tenho o fetch e tenho o fetch all. No caso, eu vou usar o fetch all. Por quê? Porque eu quero listar todos os filmes. Então, aqui eu passo por parâmetro PDO e o tipo que eu quero, ó, fetch a sock, fetch cadê o object? Ó, fetch object. Pode perceber que aquele fetch array ele já não existe mais, ó. É o fetch o que eu mais uso é o fetch a sock e o fetch aqui cadê o object aqui? Eu vou usar o fetch a sock por enquanto para mostrar como se trabalha com ele. Aqui pronto. Eu não precisei ficar criando aqui o array aqui em cima, não precisei ficar criando chamando aqui o array aqui para pegar os dados aqui do MySQL fetch object, dando um return depois lá embaixo nesse array. Não, ó. A única coisa que eu fiz, ó, chamei aqui o fetch all.
esse método aqui fetchAll, que é da classe do PDO. Então agora eu venho aqui em banco 3. A única coisa aqui que eu faço é dados igual listar com PDO. Agora eu vou dar um print underline R nesse dados. Vamos ver o que vai retornar para mim. Dados F5. Opa, aqui é banco 3. Banco 3. Olha lá, retornou todos os dados para mim. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou até vir aqui no banco 2 para a gente não perder tempo. E vou copiar tudo isso aqui, ó. E aqui, colar. Tirar o comentário daqui. Olha lá. Eu posso fazer do mesmo jeito, ó. Mas só que eu estou chamando o fetchASsoc, não é fetchObject, ó. Então, agora eu venho aqui, dou um F5, olha lá. Mesmo jeito. Agora se eu vier aqui colocar um fetchASsoc, não, fetchObj, eu venho aqui, banco 3, e chamo aqui o filme. Mesma coisa, ó, totalizando aqui e continua a mesma coisa. Agora eu vou mostrar como você trabalha com ele dentro do while aqui, né, do array. Eu posso tirar isso aqui. Isso aqui também eu posso comentar, é isso aqui que eu quero. Venho aqui e coloco aqui. Pronto. Agora é só dar um F5 que ele vai funcionar lá. Mesma coisa, funcionando certinho. Se eu colocasse o fetchASsoc aqui, ASsoc, venho aqui no banco 3 e coloco aqui filme igual de current. Lembre de colocar sempre essa associação aqui, ó, atribuir para a variável filme ou todos os dados aqui do banco, mas só que dentro do while aqui, viu? Você não pode fazer isso aqui, ó, fora do while, colocar aqui, ó, não pode, tem que ser dentro do while. Agora eu coloco de filme. Tá. Deixa eu ver se eu coloquei, se eu alterei aqui. Beleza, alterei. Aqui dou um F5, peraí. Undefined index filme. Cadê? Peraí. Deixa eu vir aqui, banco 3. O que eu errei? Ah, tá. Aqui, ó. Esse filme. Aqui, ó. F5, olha lá. Voltou tudo a mesma coisa. Igualzinho. Agora eu quero explicar umas coisas aqui para vocês a respeito desse listar com PDO. Não, eu vou usar esse aqui, ó, pegar pelo ID com PDO, que vai ser melhor explicado. Eu vou copiar tudo isso aqui. O seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, select todos from filmes, mas só que eu quiser pegar pelo ID, que nem eu fiz aqui no sem o PDO, eu vou passar por parâmetro o ID, que eu já passei aqui. O que eu vou fazer? Where ID, que o campo aqui que eu quero pegar é o ID aqui, ó, esse ID é igual, ó, o que eu vou fazer agora, 2 pontos ID. Agora aqui, ó, a diferença dele pro sem PDO. Eu coloco where ID, daí aqui eu tenho que chamar a variável aqui direto, ó. Mas não, aqui no PDO eu tenho que colocar where ID igual 2 pontos ID. E aqui eu tenho que colocar o prepare. Lembrando, se eu colocar o query, é só quando eu tiver aqui uma seleção no comum, aqui, ó, select todos from film. Se eu não tiver nada aqui depois, você pode deixar o query, mas opa, acabei. Mas aqui se eu colocar um where id igual id, você vem aqui, agora chama o seguinte, ó, outro método, ó, uma coisa que vocês não viram ainda, ó, bind value. O que esse bind value faz? Ele substitui esse valor aqui, ó, ID, pelo que? Pelo valor que eu estou passando aqui por parâmetro, aqui, ó, o ID. Pode perceber, ó, que o PDO ele prepara a SQL e aqui ele faz um bind value, ele protege aqui os valores que você está passando. Por isso que ele é muito mais seguro do que você trabalhar sem o PDO. Agora eu venho aqui, ó, listar execute, beleza. Agora em vez de colocar fetch all, eu coloco somente fetch. Por que só fetch? Porque eu estou querendo retornar somente um valor, ó, somente que tem o ID que eu quero. Então agora eu venho aqui no banco 3, eu vou vir aqui, dados, aqui eu vou comentar isso aqui,
com PDO. Aqui o ID 90. Aqui eu vou dar um echo dados filme. Vamos ver se ele vai funcionar já. Comentar. Mas eu coloquei fetch object. Deixa eu fechar essa conexão. É fetch a sock. Então aqui eu vou vir aqui, dar um F5. Espera aí, na linha 17 deu um erro. Esse dados filme aqui. Vou dar um print underline R nele. Só para ver o que ele está retornando para mim. Dados. F5, olha lá, tá pegando aqui, ó, filme, Homem de Ferro. Mas só que eu tenho que chamar ele como um fetch a sock. Olha lá, Homem de Ferro 2. Beleza. Agora se eu passar um outro ID aqui, 84, ele vai retornar para mim Matrix Revolutions. Olha lá. Beleza. E agora está com a sua aplicação muito mais segura. Por quê? Porque agora estamos usando o PDO e aqui estamos usando o bind value aqui, ó, substituindo os valores que eu quero. E agora nós vamos usar bastante esse bind value aqui, ó, quando nós vamos trabalhar com update, vamos trabalhar com insert, com delete. Outra coisa, vamos ver que eu ia falar para vocês agora. Ah, tá. Eu posso colocar aqui, ó, em vez de colocar bind value, colocar bind param. Vamos ver se vai funcionar do mesmo jeito. Olha lá, funcionou do mesmo jeito, ó. Você pode escolher, ó, bind param ou bind value. Se eu venho aqui e coloco www.php.net, eu coloco aqui PDO. E aqui eu vou, deixa eu ver, eu vou falar aqui, mostrar para vocês. Cadê bind? Aqui, ó, bind column. Deixa eu passar isso aqui para o português, vamos ver se ele tem essa parte aqui em português, o PDO. Não tem em português. Então, como nós fazemos quando não tem em português e você não entende o inglês muito bem, eu só vim aqui colocar tradutor. Vem aqui, coloca Google Tradutor e cola aqui a página que você quer traduzir. Ó, traduzir. Beleza, aqui vamos ver. Bind passa um parâmetro para o nome da variável especificada. Aqui, ó, passa o nome, passei aqui o nome para a variável especificada. Para essa variável aqui, ó, estou passando o ID, ó, aqui ID. E aqui, opa. E aqui o bind value passa um valor a um parâmetro, ó. Passa um valor a um parâmetro. Passa um parâmetro para o nome da variável. Então aqui se eu vier colocar bind param aqui, ele vai dar alguns exemplos para mim. Como que se trabalha com ele. Aqui, ó, estou usando o prepare. Aqui, ó, bind param. Aqui, ó, estou substituindo calorias aqui, ó. Calorias, cor, tudo substituindo aqui, ó, com as variáveis. E tem esses parâmetros aqui, ó. PDO param int, PDO param string. É o seguinte, ó. Se você quiser especificar o tipo de dado que vai vir aqui no bind param ou bind value, é só colocar PDO param. É aqui o tipo de dado, ó. Tem boolean, tem aqui int, tem string. Como eu vou passar aqui um valor, um ID, é um valor inteiro, ó. Então estou especificando aqui para o bind param ou bind value o tipo aqui que eu quero. Eu costumo sempre usar o bind value, mas não tem importância qual você usar, um ou outro. Que é aqui, ó. Agora se eu vier aqui e procurar o bind value, você vai ver que ele vai dar os mesmos exemplos. Quer ver, ó? Aqui, ó, olha lá, mesmo exemplo que ele deu, ó. Caloria substitui caloria, cor substitui cor. Ele dá os mesmos exemplos, mas só que eles fazem praticamente a mesma coisa. O porquê deles colocarem dois, um bind param bind value, isso aqui é uma boa pergunta, viu? Por que eles fizeram duas coisas que fazem praticamente a mesma coisa? Vincula a uma variável PHP para um correspondente chamado o espaço reservado
Opa. Deixa eu voltar aqui. O espaço reservado, ponto de interrogação, na instrução SQL. Ah tá, pera aí. Aqui, ó, uma coisa que eu também tenho que falar para vocês é esse ponto de interrogação aqui, ó, que ele também ele funciona bem com PDO. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui, ó, em vez de ID, eu colocar somente um ponto de interrogação, e aqui o que eu tenho que passar aqui, ó? Porque aqui, ó, tava 2 pontos ID, e aqui eu chamei, ó, bind value 2 pontos ID, quer dizer que estou substituindo aqui por isso aqui. Estou chamando isso aqui, ó, esse 2 pontos ID eu estou chamando, que ele foi criado aqui. E estou substituindo por esse ID. Agora como que eu faço? Eu venho e coloco o número 1. Aqui, ó. Eu coloco aqui o ponto de interrogação. E aqui eu coloco o número 1. Eu venho aqui, dou F5. Olha lá. Continua a mesma coisa. Estou atualizando. E o que significa esse número 1? Agora se eu tivesse mais um, por exemplo, where ID igual interrogação and filme igual a interrogação. Esse filme, como que ele seria? Ele seria assim, ó. Bind value, agora seria o 2, porque é a segunda interrogação. Em vez de ser ID, eu vou colocar nome. E aqui, em vez de ser bind para int, vai ser bind para str, que é de string. E aqui ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que aqui eu vou passar, por exemplo, o nome de um filme. Deixa eu ver. O ID 95 é Mirrors. Então eu vou vir aqui. ID 95, aqui eu vou passar Mirrors. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para mim. Olha lá, Mirrors. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar para vocês a respeito aqui do PDO. Deixa eu ver. Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar. Vou trabalhar com o insert no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou construir uma tabela não, um formulário, tudo certinho, para a gente fazer o cadastro dos dados usando PDO e sem usar o PDO. E durante o nossos estudos aqui vai aparecendo coisas que eu vou explicando para vocês mais detalhadamente, porque de cabeça assim realmente eu não estou lembrando mais de alguma coisa assim específica para falar para vocês. Que eu tenho que falar para vocês também isso aqui, ó, quer ver, ó? Desse Begin Transitions eu tenho que falar para vocês, mas isso eu vou falar mais no final, depois que eu tiver explicado tudo para vocês. O insert, o update, o delete, o commit também, vou explicar para vocês. Esse exec aqui, ó, eu vou explicar também, mas não é muito interessante também esse exec, ó. Executa uma instrução SQL, retorna o número de linhas afetadas. Isso aqui também eu vou explicar. Esse last insert ID também eu vou explicar, é bem interessante isso aqui. E a mesma coisa que você trabalhar sem PDO com aquele MySQL insert ID. Para que você faça uma inserção, que você deleta não, que você insere alguma coisa no seu banco, para você pegar o último ID cadastrado, você usa esse last insert ID. Esse prepare eu já falei, lá prepara o comando para execução, retorna o objeto de instrução. A query eu já falei, ó, para como que nós trabalhamos. Esse rollback eu vou falar para vocês como que se trabalha. Esse set attribute eu já mostrei para vocês como se trabalha lá na conexão. Então aos poucos nós vamos detalhando como se trabalha com PDO. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.